Para conhecer as próximas unidades de pressão, já conhecemos o Pascal, Sistema Internacional, e o Barian, Sistema CGS. Precisamos agora conhecer o famoso experimento de Torricelli. Evangelista Torricelli, italiano, ele estudou com Galileu Galilei, tá? Nos últimos 3 anos de vida desse cientista tão importante para a ciência, para o método científico, né? O Galileu Galilei. Então Torricelli chegou em Florença e depois foi o sucessor de Galileu Galilei, e o próprio cientista Galileu Galilei pediu para ele resolver um problema que era sobre a questão da pressão que era necessário para distribuir a água na cidade de Florença. A água só subia até uma determinada altura, tá? E depois dessa altura não conseguia mais subir, e Torricelli teve uma ideia de fazer um experimento, porque ele desconfiava que tinha a ver com a pressão atmosférica, tinha a ver com a densidade do ar. O ar teria peso, teria massa, e essa densidade do ar poderia estar sendo responsável exatamente para solucionar esse problema, né, da coluna de água que não conseguia subir mais de uma determinada altura. Então, qual foi o experimento que Torricelli fez? Tá? Vamos ver. Então, imagine aqui um recipiente, tá, com mercúrio. Tá? O único metal que é líquido na temperatura ambiente. Então, esse recipiente tem mercúrio. Então, Torricelli pegou um tubo de 1 metro de altura e preencheu ele totalmente com mercúrio também. Ele se deslocou para uma cidade, tá, ao nível do mar. Tá? Então, o experimento ele fez ao nível do mar. Então, o que é que ele queria saber? Ele queria saber se a altitude do local tinha alguma influência com essa questão da coluna de água, que só subia até uma determinada altura, né, próximo a 10 metros. Então ele queria saber, né, se isso tinha alguma relação com a própria camada, né, de ar que cercava o planeta Terra. Naquela época ainda tinha muita discussão sobre o sistema, se era heliocentro, né, se o sistema era, né, todos os planetas giravam em torno da Terra, então ainda tinha essa discussão. Então, tudo muito novo, né? E Torricelli defendia que o ar poderia ter massa e poderia exercer uma pressão na superfície terrestre, e essa pressão ia disputar exatamente com a pressão da coluna de água. Então, ao nível do mar, ele pegou esse tubo de 1 metro de altura, cheio de mercúrio, esse recipiente também cheio de mercúrio, e ele emborcou esse tubo aqui, ó, dentro desse recipiente. Tá? Quando ele emborcou esse tubo dentro desse recipiente, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Ao emborcar esse tubo com mercúrio, o mercúrio começou, tá? Esse mercúrio todo aqui cheio, ó, 1 metro de altura, tá? O mercúrio começou a descer aqui, só que quando chegou a uma determinada altura, supor que seja essa altura aqui, ó, quando chegou a essa altura aqui, o mercúrio não descia mais. Tá? Então eu tinha 1 metro de altura num tubo cheio de mercúrio. Quando chegou a uma determinada altura, ó, essa altura aqui, o mercúrio não descia mais. Na interpretação de hoje, na aula passada, nós falamos de 2 coisas. Primeiro, nós sabemos calcular a pressão dessa coluna de mercúrio que não conseguiu mais escoar dentro desse recipiente de mercúrio. Sabemos, nós estudamos, né, a pressão de uma coluna, tá, qualquer. Por exemplo, pressão de uma coluna é a densidade multiplicado pela aceleração gravitacional multiplicado pela altura da coluna. Então, esta coluna aqui de mercúrio, nós sabemos calcular.
Basta ter a densidade do mercúrio, a aceleração gravitacional no local, ao nível do mar, e a altura que eu tenho aqui dessa coluna. Uma outra informação que vai nos ajudar a interpretar esse fenômeno que Torricelli observou em 1643 é o Teorema de Stephen. Nós vimos que o Teorema de Stephen diz que a pressão de um ponto A menos a pressão de um ponto B, essa demonstração está na aula anterior, é igual a densidade vezes a aceleração gravitacional vezes a diferença de altura entre esses dois pontos, os pontos A e B. E nós vimos que se esses dois pontos eles estão alinhados, ó, se esses dois pontos estão alinhados, por exemplo aqui, ó, o ponto A, o ponto B. Tá? Eu tenho aqui os dois pontos, ó, o ponto A e o ponto B. Então, se eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, eles estão alinhados, o que é que nós vimos? Que o ΔH, a diferença de altura entre os dois é quanto? Zero. Se esse aqui é zero, nós vimos que dois pontos, quando estão alinhados, a pressão de A é igual à pressão de B. Então, nós temos essas duas informações aqui, ó. Tá? Com essas duas informações, nós podemos interpretar o que Torricelli observou naquela época, em 1643, ao nível do mar, tá? Usando mercúrio. E depois a gente vai entender porque ele usou mercúrio. Tá? O que é que nós vamos entender? Primeiro, ó, vou pegar aqui uma caneta aqui vermelha, para ficar mais fácil de observar. Então, nós temos esse ponto aqui, na superfície do recipiente. Nós temos esse ponto aqui, dentro do tubo, onde acima dele tem essa coluna de mercúrio, até o nível do recipiente. Eu vou chamar esse primeiro ponto aqui de A, e vou chamar esse outro ponto aqui de B. Tá? Então eu tenho esses dois pontos. O que é que nós estamos percebendo? Ó? O que é que nós estamos percebendo? Que esses dois pontos, eles estão o quê? Alinhados. Então, se esses dois pontos estão alinhados, A e B, um está na superfície do recipiente e o outro está aqui dentro do tubo, abaixo de uma coluna de mercúrio. Eles têm o quê? A mesma pressão. Eu já posso adiantar aqui, tá, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Teorema de Stephen. Tá bom? Aí eu pergunto a vocês, o que é que tem acima do ponto A? Já que esse recipiente está aberto. Qualquer recipiente aberto, numa cidade ao nível do mar, por exemplo, João Pessoa, capital da Paraíba, ao nível do mar, qualquer recipiente aberto, o que é que tem acima dele, desse recipiente? O que é que tem acima desse recipiente aqui, ó? Acima do ponto A? A camada atmosférica. Nós sabemos, né, que o planeta Terra, olha, imagine aqui que isso aqui é o planeta Terra. Nós sabemos que existe o quê? Uma camada atmosférica, que tem mais ou menos uma espessura de cerca de 50 quilômetros. Tá? 50 quilômetros aqui, essa camada atmosférica aproximadamente. Essa camada atmosférica, Torricelli estava tentando descobrir que ela deveria exercer uma pressão na superfície terrestre. Essa coluna de ar de 50 quilômetros, não é distribuído aqui o ar de forma homogênea. Nós sabemos que ao passo que vai subindo aqui, aumentando essa distância aqui, o ar vai ficando rarefeito, mas essa coluna de ar exerce uma pressão na superfície terrestre. Então, nesse ponto A aqui, é exatamente a pressão dessa camada atmosférica.
Então, se eu estiver ao nível do mar, nós podemos chamar essa pressão aqui no ponto A de a pressão equivalente à camada atmosférica ao nível do mar. Convencionou-se chamar esse valor de 1 atmosfera. Então, a pressão em A é igual a em B, que é igual a 1 atm. O que é 1 atm? 1 atmosfera. Então, o que é atmosfera a partir de agora? É 1 atmosfera equivale a uma pressão que a camada atmosférica exerce em qualquer superfície ao nível do mar. Qualquer cidade ao nível do mar, em todo o planeta Terra, tem que pressão 1 atmosfera. Isso é o quê? Uma convenção. Podia ter sido convencionado que era 10 atmosferas. 10 atmosferas. Poderia ter convencionado que era 5 atmosferas. Mas a convenção foi que era 1 atmosfera. Tá? Então, a convenção. Tá? Resultado. Tudo bem. Mas essa pressão aqui, ela é do ponto A, que é igual ao do ponto B. E o que é que nós temos aqui no ponto B? Acima do ponto B, nós temos duas coisas importantes aqui. Duas coisas, duas novidades, digamos assim, que eram novidades para Torricelli, que era novidade para 1643, que era novidade na Itália, na Florença, de Torricelli, de Galileu Galilei, e em todo o planeta. Que era, primeiro, uma coluna que ele precisava saber quanto media essa coluna. Como ele era discípulo não só de Galileu Galilei, como também de Benedetto Castelli, onde ele já tinha vários estudos em várias áreas e usando o método científico, esse experimento ele não fez uma única vez. Ele fez várias vezes em vários locais diferentes, tanto ao nível do mar, como em outras altitudes. Mas ao nível do mar, ele mediu esse comprimento aqui, essa altura, e descobriu que equivaleria a 76 centímetros. Ou seja, uma atmosfera, a pressão de uma atmosfera, Torricelli observou que é a mesma pressão de uma coluna de mercúrio, cuja altura é 76 centímetros. Então, podemos entender aqui uma nova unidade de pressão. Que unidade é essa? Coluna de mercúrio. Altura da coluna de mercúrio. Então, como está em centímetros, eu posso dizer que 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio. Tá? Então, como é que eu leio isso aqui? É uma pressão equivalente a uma coluna de mercúrio que tem 76 centímetros de altura. Mas em milímetro e centímetro, tá? Tem uma relação. Nós sabemos que 76 centímetros é a mesma coisa de 760 milímetros. Então eu posso dizer nesse momento que se você realizar esse experimento ao nível do mar, a coluna de mercúrio que você vai ter aqui, que vai ter a mesma pressão da camada atmosférica de 50 km de espessura, vai ser uma coluna também, que é a mesma coisa, de 760 milímetros de quê? De mercúrio. Então, desta forma aqui, nós estamos entendendo a equivalência de ATM, centímetros de mercúrio e milímetros de mercúrio. Sem precisar memorizar, entender um experimento importante na história da ciência, na história do desenvolvimento das ciências. Importante aqui, ó. Além da coluna de mercúrio que eu tenho aqui, eu disse que eu tinha uma segunda informação, que é esse espaço aqui, ó. O mercúrio, ele tem uma densidade altíssima. A densidade do mercúrio, vou colocar aqui, ó, a densidade do mercúrio na temperatura ambiente, tá? Eu anotei aqui, é 13,59 51 gramas por centímetro cúbico. Tá? Isso aqui é um decimal exato. Essa densidade do mercúrio aqui equivale o quê? A
a cerca de 13,6 vezes maior do que a da água. Significa dizer que se eu for usar aqui em qualquer uma outra substância, qualquer um líquido com menor densidade do que mercúrio, eu vou necessitar de uma coluna muito maior. Já porque a pressão dessa coluna depende da densidade, da gravidade, da altura. Então, como eu vou ter uma densidade menor, eu vou ter que ter uma altura maior. Tá? Mas aí, o que é isso aqui se uma substância muito densa, um líquido muito denso, escoou aqui no tubo até esse ponto aqui? Tá? Até esse ponto aqui. Essa parte aqui, ó, nós chamamos de vácuo torricelliano, ou vácuo de Torricelli. Tá? Ou seja, nesse experimento, Torricelli conseguiu reproduzir, tá? Ou realizar, né, a primeira vez um vácuo, tá? De forma relativamente simples. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui um vácuo. Então, nesse ponto B, nós só temos a pressão da coluna de mercúrio e temos aqui esse vácuo. Então, no ponto B, só tem a coluna de mercúrio. Nós sabemos que aqui deve ter um equilíbrio, tá? Um equilíbrio aqui, líquido-vapor. E aqui nós podemos observar que podemos ter alguns traços de vapor de mercúrio aqui. Que isso depois foi visualizado aqui, né, uma luminosidade nos próximos experimentos que foram realizados depois por outros cientistas, certo? Mas esse vácuo aqui não vai exercer pressão no ponto B. Agora a pergunta, eu entendi que o ponto A é igual ao ponto B, eles estão alinhados, e consequentemente tem a mesma pressão, mas por que o líquido não desceu mais? Já está explicado por quê? Porque nessa superfície do líquido, tá? Nessa superfície do líquido aqui, nós temos uma pressão atmosférica que ela suporta exatamente a pressão da camada atmosférica equivalente a uma atmosfera. Então, quando chega essa coluna aqui, que tem uma pressão igual à pressão da camada atmosférica, o líquido não tem mais como descer. Enquanto essa coluna aqui é maior, a pressão dela é maior do que a pressão que essa superfície suporta, que é a pressão da camada atmosférica. Então ela vai descendo, vai escoando, quando chega nesse ponto, acontece um equilíbrio. Não consegue mais descer, porque a pressão dessa coluna se iguala à pressão da superfície que suporta a camada atmosférica. Então nesse caso aqui, ó, nós temos essas 3 unidades de pressão. Mas tem mais uma aqui, ó. Por conta desse experimento, Torricelli foi homenageado com uma unidade de pressão também, que é o torr. Então, o milímetro de mercúrio equivale ao torr. Então, um atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, mas em homenagem a Torricelli, equivale a 770 torr. Tá bom? E aí, nesse caso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos agora determinar um atm que equivale a 76 centímetros de mercúrio, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torr. Qual é esse valor aqui Qual é esse valor aqui na unidade do Sistema Internacional Pascal? Então vamos fazer esse cálculo agora? Para descobrir a relação entre essas unidades e o Pascal, basta eu calcular qual o valor da pressão dessa coluna de mercúrio, que tem 76 centímetros de altura, cuja densidade eu conheço, 13,5951 gramas por centímetro cúbico, cuja aceleração gravitacional do local eu conheço, ao nível do mar, 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Né? A altura da coluna eu vou colocar aqui, ó, em metros, 0,76 metros, 76 centímetros, né? 760 milímetros.
E aí, nesse caso, se eu conseguir calcular a pressão de uma coluna de mercúrio com aquelas características, o valor, se eu usar todo o sistema internacional, na densidade, na aceleração gravitacional, na altura, eu vou calcular essa pressão em Pascal. E como é que se calcula a pressão de uma coluna? Nós vimos que pressão de uma coluna é a densidade, no caso aqui é do mercúrio, a aceleração gravitacional vezes a altura da coluna. Só que eu tenho que usar todas as unidades do sistema internacional. Eu tenho que usar a densidade. Qual a unidade de densidade no sistema internacional de unidades? No MKS. Quilograma, metro cúbico. Tá? Densidade não é massa sobre volume? Sistema internacional não é o famoso MKS, metro, quilograma, segundos? Então, quilograma, metro cúbico. A aceleração gravitacional tem que ser em metro por segundo ao quadrado. Tá? Já está, ó. Essa aceleração aqui já está em ordem. Ó. A densidade eu vou ter que transformar. E a altura tem que ser em metros. 0,76 metros já está em metro. Ó. Se nós usarmos as três unidades aqui, todas no sistema internacional, a unidade de pressão não pode ser outra senão Pascal, que depois eu vou demonstrar que realmente tem que ser Pascal. E é Pascal. Então, vamos primeiro transformar a densidade, que está em grama por centímetro cúbico, para quilograma metro cúbico. Tá? Vamos fazer isso. Vou fazer aqui. Olha, a densidade, tá? Eu vou fazer assim, ó, 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico tem quantos quilogramas metro cúbico? Primeiro, 1 grama é a milésima parte do quilograma. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, eu transformo em quilograma. Então, dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Então, quando eu multiplico por 10 a menos 3, já transforma-se em quilogramas. 1 centímetro cúbico tem quantos metros cúbicos? Vou fazer aqui embaixo. Ó. 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1 metro, todo ele ao cubo. Ó. Assim fica mais fácil de fazer. Ó. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Tudo isso ao cubo. Tá? Então, 2 aqui, ó, dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado ao cubo. Vou fazer aqui direito, ó, 10 ao quadrado. Tudo isso ao cubo. Potência de potência, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6, dá 10 a sexta centímetros cúbicos. Ó. De fato, 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros e cada litro tem 1000 mililitros. Porque o centímetro cúbico é o famoso mililitro. Então, 1 metro cúbico, 1000 litros. Vou até colocar aqui, ó, aproveitar essa revisão aqui. 1 metro cúbico nós sabemos que tem 1000 decímetros cúbicos. E 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. O decímetro cúbico é o famoso litro. E o centímetro cúbico é o famoso mililitro. Tá certo? Então, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 10 a sexta. Como eu quero transformar ao contrário, eu quero de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 10 a menos 6 metros cúbicos. Ó. Tá certo? Então, o que é que eu estou fazendo daqui para cá? Eu estou dividindo por 10 a sexta. Ou multiplicando por 10 a menos 6, que é a mesma coisa. O que é que eu estou fazendo daqui para cá? Eu estou dividindo por 10 a terceira, ou multiplicando por 10 a menos 3. Tá bom? Então, esse 10 a menos 6 sobe, fica 10 a sexta. Então, vou ficar 10 a sexta, multiplicado por 10 a menos 3, que já está lá em cima, quilograma
metro cúbico. Então, 10 a sexta, 10 a menos 3, 10 a terceira, quilograma, metro cúbico. Então, descobri o quê? Que se eu tenho 1 grama por centímetro cúbico e quero transformar em quilograma metro cúbico, eu multiplico por 10 a terceira. Certo? Mas eu fiz toda a demonstraçãozinha aqui, ó. Tá? Então, essa densidade aqui, que está em grama por centímetro cúbico, basta acrescentar 10 a terceira, que eu já transformo automaticamente para quilograma metro cúbico. Vamos fazer isso? Qual é a densidade do mercúrio? 13,5951 vezes 10 a terceira, ó, que é o fator que eu estou transformando, aí já transforma-se em quilograma metro cúbico. Vezes. Qual é a aceleração gravitacional ao nível do mar? 9,80665 metro por segundo ao quadrado. Qual é a altura da coluna de mercúrio, que equivale a 1 atmosfera e que equivale a 76 centímetros de mercúrio, a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio também, de 760 torr? Quanto é essa altura? 76 centímetros, que metro? 0,76 metros. Então, a pressão, que equivale a 1 atm, só que agora em Pascal, por quê? Porque as 3 unidades, ó, essa unidade aqui está no Sistema Internacional, esta unidade aqui também, e esta unidade aqui também. Fazendo análise dimensional, facilmente nós demonstramos que essas 3 unidades equivalem a Pascal. Equivale a Newton por metro quadrado. Faço isso rapidamente. Então, se multiplicarmos esse número vezes esse número vezes esse número, você vai obter o valor de 1,01325 vezes 10 a quinta. E essas 3 unidades aqui, eu vou mostrar a vocês que realmente é Pascal. Tá? Então, nós acabamos de descobrir, ó, que 1 atm equivale a 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Tá bom? E rapidamente, será que esse vezes esse vezes esse é realmente Pascal? Olha como é interessante. Ó. Eu já sei que 1 Pascal é a mesma coisa de 1 Newton por metro quadrado. Eu já sei que 1 Newton é massa vezes aceleração. Quilograma metro por segundo ao quadrado dividido por metro quadrado. Tá bom? Percebemos o quê? Ora, que esse metro eu posso cortar com 1 metro aqui. Então, 1 Pascal equivale a quem? Ao quilograma, de forma simplificada, tá? Dividido por quem? Por metro vezes segundo ao quadrado. Olhando para cá, ó, tem metro cúbico aqui, metro vezes metro. Se eu cortar esse metro com esse metro, eu vou cortar com 2 desses metros aqui, fica só 1 como esse aqui, ó. O quilograma está aqui, ó, e o segundo ao quadrado está aqui. Então, esses 3 aqui, a multiplicação dessas 3 unidades é ou não é Pascal? É Pascal. Tá bom? E, bem rápido para concluir, a próxima unidade, ó, para fechar, que é o bar. Vamos ver de onde vem o bar? Então, já sabemos que 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, né, pela coluna aqui, pela experiência de Torricelli, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torr, e calculamos em Pascal qual a pressão dessa coluna. E descobrimos que é 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Vocês percebem que esse número ele veio de um resultado experimental. Esse número ele vem da aceleração gravitacional, que é uma constante da característica do planeta Terra ao nível do mar. O mercúrio, a densidade do mercúrio, da temperatura ambiente também é uma característica. Essa altura aqui, a medida experimental,
o 0,76 metros, então esse valor aqui deu um decimal exato que nós não podemos arredondar. Não devemos arredondar. Mas no ensino médio, para efeito de cálculo, quando você tem que fazer um cálculo, não pode usar calculadora científica, termina dando mais trabalho, começaram a usar o quê? Arredondar esse número. Então, o que é que nós observamos muito durante muito tempo aí dos nossos estudos? Que apresenta-se que um ATM, por aproximação, equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Tá? Ou simplesmente 10 à quinta Pascal. Perfeito. Mas isso é verdade? Não. Se a gente faz isso, nós estamos desmerecendo tudo que foi feito, né, na construção do experimento e no desenvolvimento da ciência. Então, como é que corrige isso? Como isso estava sendo, digamos assim, um problema de arredondamento, por mais que não fosse interessante arredondar, estava acontecendo, como é que a gente pode resolver esse problema? Cria-se uma nova unidade. A unidade padrão era o ATM. Mas o ATM equivale a 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal. Não tem para onde correr. Para não arredondar, para não dizer que um ATM é igual a 10 à quinta Pascal, porque isso aqui, né, não está correto, digamos assim, ó, é um arredondamento não está correto, cria-se uma nova unidade. Então, a unidade padrão passou a ser o bar. Então, um bar equivale a quanto? Um bar equivale a 10 à quinta Pascal. Então, quando nós estamos usando o bar, e aí porque foi criada essa unidade ela não veio de um experimento, ela foi criada para poder igualar o 10 à quinta, né, que já se fazia de forma, digamos assim, sem aquele compromisso do respeito ao experimento do Riccioli. Então, quando se cria, se convenciona, aí o PAC resolve usar isso aqui, aí agora mudou tudo. Ninguém, quando está usando um bar igual a 10 à quinta Pascal, não está cometendo nenhum equívoco. Tá bom? Então, um bar passou a ser a unidade padrão de pressão. Tá? Se você comprar um livro, ou se você tem um livro texto de fisicoquímica, por exemplo, de física, onde esse livro tem mais ou menos uns 20 anos de edição, a edição dele foi há 20 anos atrás, muito provável que a pressão padrão em ATM. Todas as propriedades termodinâmicas foram calculadas para o ATM. Os livros novos, logicamente, já trazem a unidade padrão bar. Mas aí, um livro que eu tenho que usa em ATM, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é o Castellan, que ele usa ainda ATM, porque a reedição dele, né, a última reedição dele foi em 1986, com reimpressão em 1991, se eu não me engano. Então, é ATM ainda. Mas o ATM é quanto? É 1,01325 vezes 10 à quinta Pascal. A diferença entre bar e ATM, vocês percebem, é muito pequena. Tá? Aqui é 10 à quinta, aqui é 1,01325 10 à quinta Pascal. Então a diferença é extremamente pequena, é nessa parte aqui do decimal, muito embora elevada à quinta, mas a diferença é muito pequena. Se fizermos essa transformação, se fizermos uma regra de 3 para saber um bar equivale a quantos ATM, a gente vai ver que é quase igual. Muito próximo os dois. A gente pode dizer que a unidade ATM ela é aproximadamente igual a um bar. Tá certo? Então, o livro que você tem, que está em ATM como unidade padrão de pressão, e todas as propriedades termodinâmicas foram calculadas considerando um ATM, tem algum problema de trabalhar com esse livro? Não. Pequenas diferenças vão acontecer. Tá bom? Então, nós conhecemos quais as unidades, pessoal. ATM, milímetros de mercúrio, centímetro de mercúrio, milímetros de mercúrio, Torr, Pascal, bar e bária, que é o sistema CGS. Tá? Que nós vimos que 1 Pascal equivale a 10 bária. Tá certo?
Então conhecemos todas essas unidades, sabendo de onde cada uma veio. Tá bom?